libertador, eu te amo, meu escudo, eu te amo, meu broquel. Eu te amo, 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 eu te amo. Oh, Priavus Candelemanabam. Meu amigo Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo. Eu tenho confiado em Ti, Espírito Santo, eu tenho dependido de Ti. Quelos cuidantes santlom. Eu sei que o Senhor é Deus, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor é Deus, Espírito Santo. Eu sei que Tu és uma pessoa. Eu sei que Tu és uma pessoa. E que Tu és sensível. Que Tu és como uma pluma. Que Tu és sensível. Que o Senhor pode ser entristecido. Que o Senhor pode ser extinguido. Oh, Santo Espírito, eu me rendo. Eu me rendo. Santo Espírito, eu dependo de Ti. Eu necessito de Ti. Por esses eu tenho me santificado. Por esses eu tenho me colocado de joelhos. Eu estou aqui, Pai, totalmente sujeito a Ti, em obediência ao pastor Cláudio, em submissão a Ti, ó Deus. E segundo, Pai, a palavra do pastor Cláudio, segundo o envio do pastor Cláudio, Pai, totalmente sujeito a Ti, ó Deus, eu quero me submeter, levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, e na autoridade da igreja amarrar toda e qualquer espécie de demônio, toda e qualquer espécie de valente que esteja intentando contra essas vidas, pois está escrito que quando o valente guarda armado, em segurança está tudo que tem, mas sobrevindo outro mais valente, vence-o e tira toda a armadura em que confiava. Ah, Senhor, eu sei que está sendo travada uma grande batalha, e esta batalha não começou agora, esta batalha é de muito tempo. Em Gênesis 3,15 diz, Senhor, que o Senhor colocaria uma inimizade entre a mulher e Satanás, entre a igreja e os demônios, entre nós e os espíritos que nos são familiares. Oh, shalakandara mamarandara barakandara babarabede boroshorokedu ritzimaragandele marashandara babarabara. Oh, Espírito Santo, a Tua palavra diz que o socorro do homem é vão, que o socorro do homem é vão. Então eu quero te pedir, Espírito Santo, socorre-nos nesta noite. Pai, eu quero orar em favor de todos os familiares que não estão aqui, Pai, dos esposos, das esposas que não vieram, dos filhos, Pai, que ficaram nos lares. Pai, eu quero orar em favor daqueles que foram vencidos por Satanás e não conseguiram sair dos seus lares, ficaram presos nos seus afazeres. Eu quero orar, Pai, em favor daqueles que o Senhor tinha determinado que estivesse aqui, mas eles foram vencidos. Mas eu quero te pedir, Senhor, porque sei que o Deus de perto também é o Deus de longe. Na fé do centurião, Pai, eu quero enviar uma palavra para essas pessoas. Eu quero enviar uma palavra para esses corações, Pai, para que eles sejam alcançados, Deus. Que o Senhor com o Teu amor os constranja, Pai. Que o Senhor os desperte, Pai, aqueles que estão dormindo, um sono espiritual, Pai. Que o Senhor os desperte nesta noite, Pai. Sim, Espírito do Senhor, enquanto nós estivermos aqui orando, enquanto nós estivermos aqui adorando, Senhor, estende a Tua mão para curar, estende a Tua mão para libertar, estende a Tua mão para salvar. Oh, xalacandara mabarabarabarabara, porque a Tua palavra é espada, a Tua palavra é espada. A Tua palavra é espada de dois gumes, mais cortante, mais penetrante, mais apta para separar o espírito da alma, dos desejos, das intenções do coração, e vai ao ponto de separar a célula da medula. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo. E Efésios 6,18 diz
que eu devo estar orando em todo o tempo. Toma a espada agora, Espírito. Toma a espada que é a palavra, Senhor, e começa a me ferir, Senhor. E começa a me ferir. Que a tua palavra, que é a espada de dois gumes, começa a me ferir. A partir da minha vida, Senhor, começa a separar o espírito da alma. Vai separando os desejos meus com as minhas intenções. Vai separando, Senhor, célula de medula. Começa a separar. Passe em revista o teu exército, Espírito Santo, porque o Senhor tem guerreiros aqui. O Senhor tem guerreiras aqui, Senhor. Passe em revista o teu exército, Senhor. Aonde o Senhor encontrar um soldado ferido, Pai, aonde o Senhor encontrar um soldado ferido, toma este soldado ferido e leva ao recôndito do pavilhão. Releva a tenda do general, ao lugar mais seguro. Mas tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus do impossível, e a tua palavra diz que tudo é possível ao que crer. Então eu creio, Pai, que o Senhor está disponível para operar maravilhas nesta noite. O Senhor está disponível e disposto, e eu creio que o Senhor pode fazer o impossível acontecer, Pai. Eu quero falar estas causas impossíveis. Eu quero falar estas causas impossíveis. Deus tem maravilha no céu. Deus tem maravilha no céu. Deus tem feito maravilha no céu. E eu quero liberar agora esta palavra. Que haja maravilha na terra. Que haja maravilha na terra. Eu cantarei e contarei as tuas maravilhas, Senhor, e em ti me alegrarei. Porque os meus inimigos retrocedem, os meus inimigos tropeçam e caem, e eles perecem diante da tua face, ó Deus. Eles tropeçam diante da tua face, ó Deus. Oh, quanto a mim, Senhor, quanto a mim, Deus grande, sublime, quanto a mim, cabe a confusão de rosto, porque eu pequei, e somente contra ti pequei, fiz aquilo que era mal diante dos teus olhos. Este povo que está aqui pecou, este povo que está aqui pecou, este povo que está aqui pecou, e fez aquilo que era mal diante dos teus olhos. A minha geração pecou, a minha geração pecou. A minha geração pecou. Nós pecamos. Eu pequei, Senhor, e quero te pedir, Deus grande e tremendo, perdoas as minhas iniquidades, Pai. Eu venho diante do Senhor pedir perdão e fazer confissão dos meus pecados, Pai. E eu quero confessar o pecado desse povo, Pai. Eu quero confessar o pecado desse povo, Pai. Perdoa, Senhor. Perdoa-me, Senhor, de toda a minha religiosidade, Pai. Perdoa-me, Senhor, de toda a minha letargia, Pai. Perdoa-me, Senhor, porque eu não tenho orado. Perdoa porque eu não tenho lido a Bíblia. Perdoa, Pai, porque eu tenho vindo na igreja somente um dia por semana. Perdoa, Pai, porque eu tenho esperado que o pastor faça alguma coisa por mim. Perdoa, Pai, porque eu tenho esperado que os irmãos orem por mim. Perdoa, Pai, porque eu não tenho feito a minha parte. Eu tenho negligenciado a tua presença. Eu tenho vivido indiferente. Eu tenho falado que eu creio em ti, ó Deus, mas eu tenho vivido como quem não crê. Eu tenho vivido que nem o homem do mundo. Eu tenho vivido, Senhor Deus, distante. Eu tenho feito aquilo que era mal diante dos teus olhos, Pai. Então eu te peço, perdoa-me, ó Deus. Perdoa-me, Senhor, porque eu tenho, ao invés de amar o meu próximo, eu tenho brigado contra o meu próximo, eu tenho me revoltado contra o meu próximo, eu tenho falado mal do meu próximo, eu tenho me desanimado com o meu próximo, eu tenho desistido do meu próximo, eu tenho até, Senhor Deus, investido contra o meu próximo, eu tenho falado palavras ruins. Então eu te peço, perdoa-me, Deus. Perdoa-me, ó Pai. Perdoado que fui, eu tenho paz contigo, ó Deus. Perdoado que fui, eu tenho paz contigo, ó Príncipe da paz.
Aleluia. Glória a Deus. Eu vou pedir aos irmãos, vamos sentar nessa fileira do meio. Para facilitar a filmagem do culto ao vivo para a internet, eu vou permanecer aqui. Quando eu começo a me mover muito, a imagem fica ruim. Não sei quanto a você, mas se eu estiver assistindo uma coisa com a imagem ruim, eu fico meio bravo. Então o que eu não quero para mim, eu não vou fazer para os outros. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo de número 11. Se você quiser acreditar, você pode acreditar. Se não quiser acreditar, também não precisa acreditar. Eu creio. Enquanto eu orava ali no meu cantinho, no meu Jordão, eu me lembrei que alguns meses atrás eu tive uma visão. E na visão eu estava aqui falando com você. E eu vou falar exatamente aquilo que eu falei na visão. Não era o que eu tinha preparado, mas eu vou falar exatamente o que eu falei na visão. E na visão, eu disse assim, para a igreja que me ouvia. Eu não via você, mas eu sabia que estava aqui, que estava falando com a igreja. Na visão eu dizia assim: você precisa crer que Deus é capaz de fazer aquilo que Ele diz que faz. Você precisa crer que Deus é aquilo que Ele deixou escrito na sua palavra que Ele é. Nós temos aprendido com o pastor Cláudio a respeito de princípios de fé. No domingo passado ele falou da necessidade de nós nos firmarmos na fé. Nos firmarmos na fé. Existe uma necessidade muito grande de nos firmarmos na fé. Carlos, como que eu sei se eu estou firme na fé ou se eu não estou firme na fé? É muito simples. Você olha no espelho e se você estiver no formato de um bule, você não está firmado na fé. Porque o bule é de pouca fé. Vou tornar a repetir. Alguns entenderam, até riram. E é para rir mesmo, viu? Eu não estou bravo não. As pessoas têm medo de mim. Eu tenho cara feio, eu não tenho culpa. Deus me criou feio. Mas eu não estou bravo com ninguém. Você pode rir. Acho que eu vou contar de novo. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E o seu Deus não diz na Bíblia que Ele é um bule. E o bule é de pouca fé. O dia que você se olhar no espelho e você se ver como um bule, aí você pode dizer assim: eu não estou firme na fé. Pode pouca fé em mim. Eu quero dizer para você que você saiu da sua casa movido pela fé. Você não saiu da sua casa porque você tinha obrigação de estar aqui. Você saiu da sua casa porque você saiu movido pela fé. Todas as vezes que nós oramos movido pela fé. Porque a oração não é algo natural. A oração é espiritual. A oração é espiritual. O ato de ir à igreja não é um ato natural, é um ato espiritual. Embora algumas pessoas estejam assim meio boiando, né? Mas eu falei a esse respeito na semana passada. Moisés falou com Deus, mas ele ficou tão irritado com o povo que ele quebrou as tábuas. Deus disse: tudo bem, Moisés, nós vamos recomeçar, só que você vai construir as tábuas. Foi o que eu disse na semana passada. E a palavra que me ocorria ao meu coração na semana passada era recomeço.
Na quarta-feira eu estive na igreja da pastora Lenita e do pastor Jeremias. E o meu coração fervia de muitas palavras. A minha língua estava como a destra de um grande escritor. Eu queria escrever no céu, eu queria escrever na parede, eu queria escrever em todo lugar. E eu não sabia, assim, das 30 palavras que eu tinha para ministrar, qual seria. E eu cheguei, sentei numa cadeira, e a cadeira estava toda empoeirada, suja, porque a igreja também lá está em construção, como a nossa está, né, ampliando. E eu sabia que eu tinha sentado na cadeira suja, e eu continuei sentado ali. E em meio às orações que foram feitas no início do culto, em meio ao louvor, a pastora Lenita falou a respeito de recomeçar. Eu disse, bom, eu sei que essa palavra recomeçar ardia no meu coração aqui na terça, está ardendo de novo, eu vou por aí. E eu quero dizer para você, aquilo que eu afirmei na semana passada. O nosso Deus não é um Deus de ponto final. Ele é um Deus de recomeço. É um Deus de recomeço. Quando Deus colocou um ponto final, em todas as maldições, quando Deus colocou um ponto final em todo o castigo que a lei determinava, porque o salário do pecado é a morte, e Deus colocou um ponto final no salário do pecado, dizendo para mim e para você, existe um recomeço para nós, existe um recomeço para nós. O nosso Deus é o Deus do recomeço, é o Deus do recomeço, e nós precisamos entender que a nossa vida não é como muitos dizem, depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, parece que minha vida parou. Não, ela recomeçou, porque eu e você que nascemos de mulher, nascemos naturalmente, nós nascemos com uma sentença de morte, com uma certeza. A única certeza que o ser humano tem é que vai morrer. É claro que ninguém, quando nasce uma criança, quando pega aquele bebezinho, a primeira coisa que diz é: pena que vai morrer. Mas é a única certeza que aquela criança tem, que ela vai morrer um dia. É claro que a gente olha e diz assim: vai ser médico, vai ser engenheiro, vai casar, mas isso tudo é uma incerteza. Talvez não chegue, nem passe do primeiro dia, nem passe da primeira hora. Eu fiz um velório de uma criança que viveu 18 minutos. Os médicos não queriam nem permitir que fosse registrado, nem que fizesse o velório, não queria nem dar o caixão. Mas em 18 minutos de vida, aquela criança correu a carreira, aquela criança profetizou, aquela criança trouxe uma mensagem para os pais. Então não importa o quanto tempo dure a sua vida, importa o quanto tempo você vai passar na presença de Deus. Não importa quanto tempo dure a sua vida, importa quanto tempo você vai viver na presença de Deus. Porque o tempo vivido na presença de Deus é o tempo que nós estamos ganhando, é o tempo que nós estamos somando para a eternidade. É esse tempo vivido na presença de Deus que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. O tempo que eu e você vivemos fora da presença de Deus, o tempo que eu e você vivemos distante
não faz muita diferença. Não faz muita diferença. E eu e você não podemos valorizar mais aquilo que Deus despreza. Aquilo que Deus despreza. O profeta Miqueias, no capítulo 7, no versículo 18 e 19, ele fala, profetizando, dizendo da parte de Deus, dizendo para mim e para você, olha, dos seus pecados, das suas iniquidades, ele está dizendo, sabe, daquele tempo que você viveu distante, eu me esqueço. Daqueles pecados, daquela iniquidade, eu me esqueço. E aquilo tudo, eu joguei na profundeza dos mares. Eu não sei porque eu e você valorizamos tanto aquele tempo, damos valor para aquele tempo. Eu e você precisamos dar valor para aquilo que Deus dá valor. Você está com a sua Bíblia aberta no Salmo de número 11? O salmista Davi estava vivendo uma grande dificuldade, mas você não vai ver ele dando valor à dificuldade dele, mas você vai ver ele confessando quem era o Senhor dele. E ele diz assim: no Senhor me refugio. Como pois dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como um pássaro? Pois olha, os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Ele estava falando de Saul, porque ele estava sendo perseguido. Ele estava falando da minha e da sua realidade. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas não foi eu e não foi você quem escolheu a Deus. Foi Deus quem nos escolheu, e foi Ele quem nos justificou, e é Ele quem nos tornou reto. Mas os ímpios, aqueles que ainda não se encontraram com o Senhor, eles continuam armando o arco, eles continuam colocando as suas flechas, e entesando o arco, e mirando em mim e você e soltando. Eles fazem isso ocultamente, eles fazem isso, às vezes até na própria cara da gente. Mas eu e você não somos mais ímpios. Não deveríamos ter atitudes ímpias. Eu quero que você faça uma confissão de fé juntamente comigo. Levante a sua mão e diga assim: no Senhor me refugio. No Senhor me refugio. Que a minha alma possa criar asas e voar para o monte do Senhor. Amém? Carlos, como é que a minha alma vai criar asas? O profeta Isaías profetizou que os que confiam no Senhor voariam com asas como de águia. A minha alma e a sua alma precisa de asa, precisa fazer como o pássaro,
O pássaro, quando se vê apertado aqui, porque o único pássaro que você vê andando aqui no chão é o pardal. E o pastor já contou a história do pardal. Mas os pássaros, eles não vivem aqui. Eles pegam as suas asas e eles voam. A águia, ela voa mais alto que todos os pássaros. E quando ela está em dificuldade, é lá na montanha mais alta que ela vai se abrigar, se refugiar. Mas eu e você, quando estamos em dificuldade, ao invés de pegar asas, porque o nosso espírito, e quando nós tomamos decisões espirituais, porque confiamos no Senhor, nós renovamos a nossa força espiritual e nós voamos como águia. Mas o salmista está falando com a alma dele. Por quê? Porque a alma dele não queria subir no monte. Ele estava lutando com a alma dele. Porque a alma dele não queria subir ao monte. Por isso que ele está fazendo uma pergunta aqui. Como, pois, dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro. Fugir, tem outra versão que diz assim, fugir para o monte do Senhor. Pois se ele acabou de confessar que o Senhor é o refúgio dele, mas ele está falando com a alma dele. Por quê? Porque a alma dele não queria. Eu tenho falado a respeito de alma. Eu tenho falado a respeito de mente. Primeiro dia, a primeira palavra que eu falei aqui, eu quase me coloquei de joelhos e disse aqui, eu rogo-vos que renoveis a vossa mente. Eu não estava de joelhos rogando para Deus, eu estava de joelho rogando para você, porque é você que precisa renovar a sua mente. Como o pastor disse no domingo, existem coisas que nós não precisamos orar para Deus, já está escrito, nós sabemos que temos que fazer. Repita isso, por favor. Uma mente renovada. Uma mente renovada. Vai fazer com que você tenha pensamentos mais altos. O profeta também falou da parte de Deus, dizendo assim, olha, os meus caminhos não são os teus caminhos, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. De que pensamento ele estava falando? Daqueles que você tem com a sua capacidade de raciocinar, com a sua razão. Você olha com os teus olhos naturais, e se você for uma pessoa pessimista, você vai dizer assim, eu estou vendo a luz no fundo do túnel, é o trem que vai passar por cima de mim e eu vou morrer. Se você for uma pessoa otimista, você vai falar, é o trem, e ele vai parar, e eu vou subir, e vou completar a minha viagem, tranquilo, sentado no trem. Eu não estou falando de otimismo nem de pessimismo. Tanto faz se você é otimista ou se você é pessimista. Porque o pessimismo e o otimismo não é espiritual. Moisés, o homem mais manso da terra, matou com as próprias mãos e enterrou ainda. Dava uns 40 anos de cadeia aqui no Brasil. Homicídio e ocultação de cadáver. E ele era o homem mais manso. E ele agiu naturalmente. O salmista aqui,
Ele está falando com a alma dele. O salmista está falando com a alma dele. Eu e você precisamos levar o nosso pensamento cativo à obediência da palavra de Cristo. Às vezes, eu e você queremos que Deus mude a nossa maneira de falar. Mas se você não mudar a maneira de pensar, você não vai mudar a maneira de falar. Nós somos o que pensamos. Você lembra dos 10 espias de Números 13? Eles olharam e eles viram ali gigantes. E eles pensaram que eles eram gafanhotos. O diabo colocou na cabeça deles. Não. A Bíblia não fala que foi o diabo que colocou. A Bíblia é clara. E vimos ali gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto. Eles que pensaram que eram gafanhotos. O apóstolo, escrevendo a carta aos Romanos, diz: rogo-vos. E uma pessoa, quando está rogando, ele está de joelho. Rogo-vos que renoveis a vossa mente, que renoveis a vossa maneira de pensar. Eu ouvia sempre do meu pastor: não adianta eu orar e jejuar por você, ficar assim, ó, que nem um pau, magro, se você não tomar uma atitude, se você não começar a renovar a sua mente, se você não mudar a sua maneira de pensar. Mas como que eu mudo a minha maneira de pensar, Carlos? Através da palavra de Deus. O salmista aqui, ele está falando, ele está fazendo uma pergunta para a alma dele. Ele está falando que eu e você precisamos levar o nosso pensamento a pensar coisas que são do alto, aonde Cristo vive. Não adianta nada nós sermos justificados pela fé, se continuarmos a pensar como ímpios. Nós precisamos. E eu não sei se alguém, em algum período da sua vida com Deus, te enganou, ou eu não sei se o seu coração enganoso te enganou, mas eu quero, em nome de Jesus, denunciar esse engano na minha e na sua vida. Se alguém disse para você que as coisas iriam mudar sem você orar e sem você ler a Bíblia, me perdoe. Não me perdoa não, porque eu não pequei e nem vou pecar, mas te enganaram. Você perdoa essa pessoa que te enganou, e se perdoe se caso foi o seu coração enganoso. Se você pensou que o simples fato de você entrar na igreja mudaria, renovaria a sua maneira de pensar, transformaria você, eu sempre disse isso e vou continuar a dizer: se o fato de nós entrarmos num ambiente mudasse a nossa vida, eu e você nunca poderíamos entrar no estábulo, porque nós nos tornaríamos cavalo. Eu e você nunca poderíamos entrar no rio, porque nós nos tornaríamos peixe. O simples fato de você entrar num ambiente espiritual
não vai tornar você uma pessoa espiritual. O meu justo viverá da fé. Eu me lembro de um dia, e várias pessoas falaram disso para mim, mas eu me lembro de um dia específico de uma pessoa, e essa pessoa disse para mim, eu estava lá em Americana, e essa pessoa disse para mim: você não quer vir trabalhar na minha empresa? Eu disse: não. Você foi chamado para trabalhar na empresa. Nossa, mas você falou tanta coisa para mim, que nenhum administrador, nenhum consultor que eu paguei, que veio aqui, não me falou esse sentido. Eu disse: então, se você me ouvir e pôr em prática o que eu te falei, vai fazer a diferença. Agora, os consultores não estavam nem aí. Eles ganhavam bem e por hora. Eles queriam só o seu dinheiro. E se eu vier trabalhar para você, talvez eu te faça até mal. Sabe por quê? Porque eu vou estar desviado, eu vou estar que nem o Jonas. E quando nós estamos fora do lugar onde Deus projetou para nós, aquilo que é bênção começa a se tornar maldição. Se você estiver fora do lugar onde Deus sonhou com você, aquilo que é bênção se torna maldição. Se você é uma pessoa espiritual, se você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você é uma pessoa que nasceu de novo. Você nasceu da água e do Espírito, você tem uma nova vida. Mas se você tem uma nova vida, e você vive com a velha maneira de pensar, eu não vou questionar a sua conversão, mas você precisa. Efésios 2, 8 e 9 diz que a salvação é pela graça, não vem de vós, para que ninguém se glorie. Mas o versículo 10 diz que nós somos feitura, nós somos feitos pela graça, nós somos feitos por Jesus Cristo para as boas obras. E estas boas obras não está falando de caridade, porque eu não sou espírita, eu sou espírito, amém? Quem mais é espírito aqui? Eu não sou esse bolo de carne e cabelo que você está vendo aqui, porque esse bolo de carne e cabelo já já vai se desfazer. Mas o Carlos espírito, o Carlos que nasceu da água e do Espírito, o Carlos que nasceu da palavra, a nova criatura, e a nova criatura, ela é espiritual. Existem pessoas que pensam que nasceu de novo, e que elas nasceram de novo da carne. Eis aqui a sua nova mulher, eis aqui o seu novo marido. E aí, eles querem, mas é a mesma coisa aqui nessa história de novo. Eu quero que você fale essa verdade para você. Você não vai falar para ninguém não, você vai falar para você, que você precisa pensar nisso daí. Você precisa renovar a sua maneira de pensar. Repita isso, por favor. Eu não sou o que hei de ser, mas eu também não sou o que eu era. Eu não sou ainda uma pessoa que vive 100% no céu, porque foi para isso que eu fui chamado, para viver eternamente 100% no céu. Mas eu não sou mais aquela pessoa humana, carnal, vil,
que se encontrou com Jesus. Então eu não sou o que hei de ser. Eu não sou a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Eu ainda não sou inteiro, perfeito. Mas eu não sou mais aquela lagarta nojenta, que foi assim que eu cheguei. Existem pessoas que não gostam desse exemplo. Falam que a questão da borboleta, falam que é a nova era, que a borboleta é o símbolo da nova era. Mas é a maneira mais simples de explicar para as pessoas o processo de metanoia, o processo de nova vida, o processo de renovação de mente. Ninguém consegue acreditar que aquela lagarta feia, gosmenta, que vive se arrastando, chega um determinado momento, se de alguma forma ela se prende numa madeira, numa árvore. E eu não estou falando que Jesus Cristo foi crucificado numa árvore, amém? Foi numa cruz, não foi numa árvore em forma de cruz, não é nada disso. E ela se prende ali numa árvore, e de repente ela começa a fazer um casulo ali. E num determinado momento vai passando o tempo, e todo mundo esquece daquela lagarta, porque não vê mais aquela lagarta gosmenta, vê um casulo, vê uma coisa esquisita, não sabe direito o que é aquilo. Mas com o passar dos dias, com muito esforço, de repente, uma asa escapa, e aí a pessoa olha e diz assim: não é mais aquela lagarta feia, gosmenta, mas não está voando. Se eu olhar bem, eu estou vendo uma asa, mas não está voando ainda. Esse é o processo de conversão. Esse é o processo que eu e você estamos envolvidos. E eu não tenho a pretensão de falar assim: olha para mim, que eu já sou uma linda borboleta. Eu quero dizer para você nessa noite que, não tenta nem me ajudar, tá? Se você me vê sofrendo, não vem querer me ajudar não, certo? Se você me vê ali no canto gemendo, se você me vê esquisito, não tenta me ajudar não. Na verdade eu estou me esforçando para arrebentar esse casulo. Na verdade eu estou me esforçando para arrebentar esse casulo. E eu não sei o dia nem a hora, mas eu tenho uma certeza: esse casulo vai arrebentar. Esse casulo vai arrebentar, porque o pó vai voltar ao pó, e não a borboleta, mas a nova criatura, quem eu sou de fato, vai se apresentar diante de Deus, diante de Jesus. Mas pelos olhos da fé, eu consigo ver algumas lagartas que estão se esforçando para subir e se prender nessa madeira, nessa árvore. Carlos, você acabou de falar de graça, agora você fala de esforço. Sim. O renovar de mente despende esforço. Seja sincero, foi fácil sair da sua casa hoje e vir para cá? Não foi, para mim não foi. Eu disse para o pastor na segunda-feira: pastor,
Essas 60 horas de oração promete. Porque está sendo pesado arrastar esse fardo de oração. Não que as outras foi fácil, mas esse parece estar mais pesado. E o culto hoje, Carlos? O culto hoje está maravilhoso. Mas a minha alma de manhã precisou criar asas para subir no meu refúgio, para subir no monte. E a sua asa, o que é a asa, Carlos? A nossa confiança. Porque os que confiam no Senhor renovarão a sua força e voarão com asas como águia. Voarão como águia, com asas. Para sair do natural, só tendo asa. Para sair do chão, só tendo asa. Ou você vai continuar como o pardal. E o pardal anda assim, ó, de pulinho. Mas eu louvo a Deus porque não tem nenhum pardal aqui. Porque os pardais, eles andam de pulinho. Eles pulam da terça para a quinta, da quinta para o domingo, nem vem na escola dominical. Nós não podemos viver pulando. Nós não podemos viver pulando. Alguns pegam a Bíblia só na terça-feira que vem na igreja. Outros nem trazem a Bíblia na terça-feira. Carlos, para, você não vai querer falar que o soldado não pode ir para a guerra sem espada. Eu já escondi a palavra no meu coração. É? Amém. Eu também. Mas eu fico escandalizado quando o pastor manda pegar a Bíblia e eu não esqueço a minha. Eu fico escandalizado comigo mesmo. Não sei quanto a você. O dia que eu não leio a Bíblia, ou o dia que eu não tenho nenhum versículo para meditar, eu digo assim, estou perdendo para os meus filhos, porque meus filhos quando iam na escola, eles tinham 3 anos, no RGF, todos os dias eles traziam um versículo para casa. Você leu um versículo pelo menos hoje? Não precisa falar para mim. É entre você e sua alma. Porque o Filho do Homem, diz Lucas 9,56, não veio para destruir a alma dos homens, mas veio para salvá-las. E somente Lucas fala a respeito da salvação da alma. Nos outros evangelhos esse versículo não está lá colocado. Ele não veio para destruir a alma dos homens, mas veio para salvar a alma dos homens. Não adianta nada salvar o seu espírito, se a sua maneira de pensar não mudar. Não adianta nada você ser um salvo em Jesus Cristo, justificado pela fé. E o pastor Alexandre está falando a respeito de justificação na escola dominical no domingo de manhã. E você está perdendo a oportunidade. E eu não posso nem ensinar muito a respeito disso, porque eu tenho que acabar o culto, tá? Já. Porque são 9h20, eu já devia ter acabado. Você não vai gastar tempo orando agora, Carlos? Eu vou orar com aqueles que querem oração. Porque entenda bem uma coisa. Entenda bem uma coisa. E eu tenho disponibilidade para orar por todos individualmente. Eu estava acostumado a orar individualmente
para umas 100, 150 pessoas, sozinho. Não tem problema nenhum. Mas eu não vou orar coletivamente. Eu vou orar individualmente, com aqueles que entendem que precisam de uma oração específica, que diz assim: olha, eu estou tão fraco que eu não consigo nem orar. Não, eu não. Já orei meia hora aí, está tudo bem. Eu já meditei na palavra de Deus. Eu sou um guerreiro, eu sou uma guerreira. Então você vem e se coloca junto comigo para nós orarmos pelos outros. Mas se você entende que é um soldado ferido, então você vai se colocar na tenda do general para ser cuidado. Mas você não pode se esquecer, nem eu posso me esquecer, que a minha alma precisa criar asas, que eu preciso pensar os pensamentos mais altos, que eu preciso caminhar, como disse Abacuque, por caminhos altaneiros. Eu não posso mais viver rastejando como uma lagarta nojenta. Eu não estou dizendo que quando você vem até o pastor, quando você vai conversar com Deus, você não vai reconhecer as suas mazelas, a sua miséria. Porque a fé não nega o fato. A fé não nega o fato. Mas entenda bem uma coisa: se você andar 24 horas por dia pensando nos seus problemas, pensando que você é um miserável, pensando que você está abandonado, pensando que não tem jeito na sua vida, nem Deus muda a sua vida. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: rogo-vos que renoveis a vossa mente, a vossa maneira de pensar, porque senão não vai ter jeito. Eu mudei a minha maneira de pensar, por isso estou aqui dizendo para você: eu não sou o que hei de ser, eu não sou ainda, eu não atingi a estatura de varão perfeito, mas eu já não sou mais aquela lagarta nojenta. Um dia a pessoa disse assim: nossa, Carlos, você não pode ficar falando mal das pessoas. Eu não estou falando mal das pessoas. Se você sempre se achou uma borboleta linda e maravilhosa, eu não estou falando da sua beleza física, eu estou falando das obras que nós fazíamos, daquilo que nós fazíamos. Eu nunca fiz nada de errado, eu nunca roubei, eu nunca matei. A Bíblia diz que as nossas melhores obras sem Jesus, sem a graça de Deus, são como trapo de imundície. São como trapo de imundície. Vou fazer uma oração final, vou encerrar. Quem precisar ir, pode ir. E quem precisar de uma oração, nós vamos estar aqui orando individualmente. Claudinho, você faz a oração final? Um dia foram dar um prêmio
para a pessoa mais humilde que tinha na cidade. O mais humilde que tinha na cidade. E na hora que ele recebeu a sua medalha, o homem mais humilde da cidade, deram o microfone para ele. E ele pegou a medalha e disse assim: eu me orgulho de ser o mais humilde. Arrancaram a medalha dele. Não é humilhação nenhuma reconhecer que precisa de ajuda. Existe um princípio espiritual. 1 afugenta 1000. 2 afugenta 10.000. Quando eu estiver orando com você, ou quando você vier para que nós possamos orar juntos, você vai estar dizendo assim: ó, até 1000 eu consegui, mas no meu caso é mais de 1000. Simplesmente isso. Mas se você está lutando só com 900, legal, você está conseguindo. Às vezes eu preciso que o pastor ore comigo, porque às vezes é mais de 1000. Às vezes eu preciso que o irmão ore comigo, porque é mais de 1000. Não é vergonha nenhuma. Não é vergonha nenhuma.